Você está vendo este homem na sua tela? Por mais de 21 anos, ninguém soube quem ele realmente era. Um dos membros mais importantes do Hamas, o rosto dele sempre foi coberto por um pano vermelho e preto. Sua identidade sempre foi um dos segredos mais bem guardados. Ele era conhecido apenas como Abu Obeida, o porta-voz mascarado do Hamas. Por mais de 2 décadas, este homem apareceu em centenas de vídeos ameaçando Israel, anunciando ataques terroristas e celebrando mortes de civis. Mas seu rosto nunca foi revelado, nem uma única vez. Mas hoje, aqui no Ótica Militar, nós vamos revelar em detalhes quem foi esse homem, mostrar o seu verdadeiro rosto pela primeira vez, e explicar como as forças de inteligência de Israel conduziram a operação que pôs fim a uma das figuras mais emblemáticas do Hamas. Assista até o final porque você vai entender tudo sobre o homem que passou 21 anos escondido atrás de uma máscara. Para entender quem era Abu Obeida, precisamos voltar ao ano de 2004. Foi quando ele apareceu pela primeira vez como porta-voz oficial das brigadas Izz ad-Din al-Qassam, a ala militar do Hamas. Desde o primeiro vídeo, uma coisa ficou clara. Seu rosto nunca seria mostrado, sempre o kefia vermelho e preto cobrindo completamente suas feições. Apenas seus olhos eram visíveis, e mesmo assim, parcialmente. Mas por que tanto mistério? Por que esconder o rosto por 21 anos? A resposta é simples: proteção. Abu Obeida sabia que se sua identidade fosse revelada, Israel localizaria e o eliminaria. Então, ele criou uma persona completamente separada de sua vida real. Durante mais de 2 décadas, Abu Obeida se tornou a voz do Hamas. Ele aparecia em vídeos após cada ataque, após cada lançamento de foguetes, após cada sequestro. Sua voz calma e pausada, sempre lendo declarações preparadas, tornou-se sinônimo do terror que o Hamas espalhava. Analistas de inteligência de todo o mundo tentaram identificá-lo. Especialistas em reconhecimento de voz, análise de linguagem corporal, padrões de fala, tudo foi usado para tentar descobrir quem era o homem por trás da máscara. Israel ofereceu recompensas massivas por informações sobre sua identidade. Agentes infiltraram células do Hamas tentando descobrir quem ele era. Tecnologia avançada foi usada para analisar cada pixel dos vídeos que ele gravava, mas nada funcionou. Abu Obeida permaneceu um fantasma. E então veio o 7 de outubro de 2023, o massacre mais mortífero contra judeus desde o Holocausto. 1.200 pessoas assassinadas em um único dia, bebês queimados vivos, famílias inteiras executadas, mulheres violentadas, idosos massacrados. E quem apareceu nos vídeos do Hamas celebrando esse massacre? Abu Obeida. Com sua máscara vermelha e preta, ele declarou vitória. Ele celebrou as mortes. Ele ameaçou mais ataques. Ele se tornou, mais uma vez, a face mascarada do terror. Mas desta vez seria diferente, porque após 7 de outubro, Israel não estava apenas procurando identificá-lo. Israel estava determinado a eliminá-lo. Após os ataques de 7 de outubro, as forças de defesa de Israel entraram em Gaza com um objetivo claro: desmantelar completamente a estrutura militar do Hamas. E isso significava eliminar não apenas os comandantes de campo, mas também as figuras de propaganda como Abu Obeida. A inteligência israelense intensificou seus esforços. Cada vídeo de Abu Obeida era analisado quadro por quadro. Cada palavra era dissecada. Cada detalhe do fundo dos vídeos era examinado procurando pistas sobre sua localização. Mas Abu Obeida era cuidadoso, extremamente cuidadoso. Os vídeos eram gravados em locais genéricos, sem características identificáveis. O áudio era às vezes distorcido para dificultar a análise de voz. E ele nunca, jamais, aparecia sem a máscara. Fontes de inteligência revelaram que Abu Obeida tinha uma rotina extremamente rígida de segurança operacional. Ele gravava seus vídeos em túneis subterrâneos específicos, sempre com pelo menos 2 rotas de fuga preparadas. Após cada gravação, ele mudava imediatamente de local. Ele usava telefones descartáveis que eram destruídos após cada uso. Suas comunicações com a liderança do Hamas eram feitas através de mensageiros físicos, nunca digitalmente. E seu círculo de pessoas que conheciam sua verdadeira identidade era incrivelmente pequeno, estimado em menos de 10 indivíduos. Mas Israel tinha uma vantagem crucial: tempo e recursos ilimitados.
Enquanto o Hamas lutava para sobreviver à invasão terrestre, Israel podia dedicar seus melhores analistas e tecnologia mais avançada para resolver o mistério de Abu Obeida. E então, em meados de 2024, veio a primeira grande pista. Em um desses momentos, por uma fração de segundo, a máscara escorregou ligeiramente. Não o suficiente para ver o rosto completo, mas o suficiente para capturar uma característica facial distinta, uma marca de nascença específica perto da orelha esquerda. Era pouco, mas era algo. Uma vez que Israel confirmou a identidade de Abu Obeida como Hudayfa al-Khalud, a caçada entrou em uma nova fase. Mas aqui está o que tornava tudo ainda mais complicado. Hudayfa vivia literalmente duas vidas completamente separadas. Durante o dia, ou quando não estava gravando vídeos de propaganda, Hudayfa al-Khalud era um civil comum. Ele se vestia como qualquer palestino em Gaza, andava pelas ruas, visitava mercados, interagia com vizinhos que não faziam ideia de quem ele realmente era. Segundo relatórios de inteligência que foram vazados após sua morte, Hudayfa tinha uma esposa e 3 filhos. Eles viviam em uma casa modesta em um bairro residencial de Gaza. Seus vizinhos o conheciam como um homem tranquilo, educado, que trabalhava supostamente como professor de árabe. Ninguém, absolutamente ninguém, em seu círculo social, sabia que ele era Abu Obeida, o porta-voz mascarado do Hamas visto em vídeos ao redor do mundo. Essa separação total entre suas duas identidades era sua maior defesa. Mesmo quando Israel soube quem ele era, ainda era extremamente difícil localizá-lo porque ele não agia como um alvo de alto valor. Ele se escondia à vista de todos, vivendo como um civil comum. Mas havia um padrão, e a inteligência israelense estava determinada a encontrá-lo. Através de vigilância massiva, monitoramento de comunicações e inteligência humana no terreno, Israel começou a mapear os movimentos de Hudayfa, onde ele ia, quando ele desaparecia, quando ele reaparecia, e um padrão emergiu. Aproximadamente uma vez por semana, Hudayfa desaparecia por 24 a 48 horas. Durante esse período, não havia sinal dele, nenhum movimento, nenhuma comunicação. Ele simplesmente sumia. Então, invariavelmente, alguns dias depois, um novo vídeo de Abu Obeida era lançado. A conclusão era óbvia. Durante esses períodos de desaparecimento, Hudayfa estava se transformando em Abu Obeida, descendo aos túneis, gravando suas declarações e depois retornando à sua vida civil. Essa era a janela de oportunidade, mas era também quando ele estava mais protegido, cercado por seguranças do Hamas, em túneis fortificados com múltiplas rotas de fuga. Israel precisava de um momento diferente, um momento de vulnerabilidade, e esse momento chegou em agosto de 2024. Em meados de agosto de 2024, a inteligência israelense detectou algo incomum. Hudayfa al-Khalud havia desaparecido novamente, mas desta vez o padrão era diferente. Normalmente, quando ele desaparecia para gravar vídeos, havia sinais, movimentação de seguranças do Hamas em certas áreas, comunicações codificadas aumentadas, atividade em túneis específicos. Mas desta vez, nada disso aconteceu. Hudayfa simplesmente desapareceu sem os sinais habituais. Isso significava uma de duas coisas. Ou ele havia mudado completamente seus protocolos de segurança, ou algo havia dado errado. E então veio a confirmação. Fontes de inteligência humana em Gaza relataram que houve um ataque aéreo israelense em um prédio específico na área de Zeitum, na cidade de Gaza. O ataque não foi anunciado publicamente. Não houve comunicado de imprensa. Foi uma operação silenciosa, direcionada. E o alvo? Um apartamento no 3º andar de um prédio residencial, onde, segundo a inteligência, Hudayfa al-Khalud estava se reunindo com outros comandantes das brigadas Al-Qassam. A operação foi executada com precisão cirúrgica. Um míssil guiado atingiu especificamente o apartamento. O resto do prédio permaneceu praticamente intacto. Mas nas horas imediatas após o ataque, não havia confirmação. O Hamas não disse nada. Israel não disse nada. Apenas silêncio. E então, dias depois, algo estranho aconteceu. O Hamas lançou um novo vídeo. E nesse vídeo, havia um porta-voz mascarado das brigadas Al-Qassam. Mas não era Abu Obeida. A voz era diferente, mais jovem. O kefié era de um padrão ligeiramente diferente. E o Hamas o apresentou como o porta-voz das brigadas Al-Qassam, sem mencionar o nome Abu Obeida. Para analistas de inteligência, isso foi revelador. O Hamas estava tentando manter a ilusão de continuidade, mas algo havia claramente mudado. E então, em 31 de agosto de 2024, veio a confirmação oficial.
A Foundation for Defense of Democracies, uma organização de pesquisa em segurança com ligações próximas à inteligência israelense, publicou um relatório confirmando: Abu Obeida estava morto. Hudhaifa Samir al-Khalut, de 41 anos, o homem que por 21 anos escondeu seu rosto atrás de uma máscara vermelha e preta, havia sido eliminado em um ataque aéreo israelense em agosto. E pela primeira vez na história, seu rosto foi revelado publicamente. As imagens mostravam um homem de meia idade, com barba escura, feições comuns. Não havia nada de especial ou distintivo nele. Ele poderia ser qualquer pessoa andando pelas ruas de Gaza. E talvez essa fosse exatamente a questão. Durante 21 anos, Hudhaifa al-Khalut havia sido extraordinariamente comum em sua aparência, permitindo-lhe esconder-se à vista de todos, enquanto simultaneamente servia como a voz internacional do Hamas. A revelação de sua identidade e morte causou ondas de choque através do Hamas. Por 2 décadas, Abu Obeida havia sido um símbolo de invencibilidade, o homem que Israel nunca conseguiu identificar ou alcançar. Mas agora, não apenas ele estava morto, como sua identidade real havia sido exposta. A mística, a lenda, tudo havia sido destruído. O Hamas tentou controlar os danos. Eles rapidamente apresentaram um novo porta-voz mascarado, tentando manter a tradição do porta-voz anônimo. Mas não era o mesmo. Abu Obeida não era apenas um porta-voz. Ele era uma figura icônica, reconhecível globalmente. Sua voz, sua presença, sua maneira de falar, tudo isso havia se tornado sinônimo do Hamas aos olhos do mundo. E agora ele se foi. Fontes dentro do Hamas relataram moral severamente afetada após a morte de Abu Obeida. Não porque ele era um comandante militar crucial, ele não era, mas porque sua morte simbolizava algo maior. Ninguém estava seguro. Se Israel podia identificar e eliminar alguém que havia permanecido anônimo por 21 anos, então ninguém no Hamas estava protegido. A operação que eliminou Hudhaifa al-Khalut demonstrou a capacidade de longo alcance da inteligência israelense. Foram necessários meses de trabalho meticuloso, análise de vídeo, coleta de DNA, cruzamento de dados, vigilância constante. Mas no final, mesmo o homem mais cuidadoso, o fantasma mais experiente, cometeu um erro. E Israel estava esperando. A história de Abu Obeida é uma história sobre identidade, propaganda e a inevitabilidade da justiça. Por 21 anos, ele se escondeu atrás de uma máscara. Por 21 anos, ele serviu como a voz do terror, anunciando ataques, celebrando mortes, espalhando medo. Ele acreditava que a máscara o protegia, que enquanto seu rosto permanecesse oculto, ele estava seguro. Mas no final, a máscara não importou. A tecnologia avançou, a inteligência melhorou. Hoje, quando olhamos para o rosto de Hudhaifa al-Khalut, agora revelado para o mundo, vemos não um guerreiro lendário ou uma figura mítica, mas simplesmente um homem. Um homem que escolheu dedicar sua vida ao terror. Um homem que celebrou a morte de inocentes. Um homem que, no final, pagou o preço por suas escolhas. O Hamas continua tentando manter a tradição do porta-voz mascarado. Mas todos sabem a verdade. A era de Abu Obeida acabou. E com ela, um capítulo da propaganda do Hamas foi permanentemente fechado. Israel deixou uma mensagem clara: não importa quanto tempo leve, não importa quão bem você se esconda, não importa quantas máscaras você use. A justiça eventualmente alcança aqueles que derramam sangue inocente. Se você gostou deste conteúdo detalhado aqui do Ótica Militar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. Até a próxima!